Spirit Talk. Boa noite! Olá, boa noite! Como é que vocês estão? Espero que bem. Tudo bem aí? Achou que a gente não ia vir essa semana, hein? Ixi. Tô meio ruim da gripe, sarando ainda, uma voz meio de locutor de rádio AM. Ixi. Mas, eu não. Mas vamos tocar o barco aqui. Vamos lá. Agradecer a todo mundo que já está no chat aqui, conversando com a gente. Nosso muito obrigado. Eu me chamo Drico. Eu sou a Mona. E estamos aqui hoje para mais uma live muito especial aqui do nosso canal. Então, para quem não conhece, está chegando agora, nós temos um canal aqui que ele lida um pouco aí com assuntos sobrenaturais, de religião, terapias. Nós temos um trabalho aí de comunicação com os espíritos através de tecnologia, de aparelhos. Nós gravamos vídeos em locais aí com históricos de aparições e também temos as nossas lives semanais, né, geralmente na terça e na quinta-feira, às 20 horas, toda semana aqui, pessoal. Então, pedir para vocês, para quem não for inscrito, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar em Vai ser bom, hein? Nossa, compartilhar é um presente que vocês dão para nós, porque o que acontece aqui? Eu sempre explico isso para vocês, porque muita gente às vezes não conhece como que funciona o algoritmo do YouTube. Ele entende que vocês gostam do nosso canal através da sua inscrição, do seu curtir, do seu compartilhar, quando vocês comentam aqui, e ele junta tudo isso numa métrica e fala, não, esse canal é legal, eu vou levar para mais pessoas. E você levando para mais pessoas, você nos ajuda a trazer muito mais convidados, a fazer a manutenção do nosso canal, trazer muito mais conteúdo para vocês. Então, por isso que a gente está sempre pedindo aqui em nossas lives, nos nossos vídeos, para que vocês se inscrevam e curtam. Exato. Beleza, pessoal? Combinadíssimo? Tem algum recado? Lógico. Você tá com essa voz? Não tô com essa voz, não. Eu tava semana passada, hoje não, tá bonitinha. Claro, nós temos um recadinho, sim, o nosso momento fraternal. Todos os dias, às 7 horas da manhã, pílulas de otimismo, frases para a gente começar o dia bem, positivo, com pensamento lá em cima, para ter um ótimo dia. Todos os dias, 7 horas da manhã, nosso momento fraternal. Na onde, Drico? Aqui neste canal. Uma voz aí meio... Aqui neste canal, todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, shorts com mensagens de otimismo para você levantar na cama em alto astral. E também lá no TikTok, no @Momento Fraternal. Combinado? Combinadíssimo? Sem mais delongas, apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Show. Muito bom. Muito legal. Vai ser muito bom. Nosso convidado de hoje é um médium psicógrafo que recebe mensagens de conforto e esperança de espíritos desencarnados. Psicografou e publicou diversos livros em coautoria com os espíritos de Dimas e Gabriel Martins, e dentre outros. Fundador da Casa Espírita Gabriel Martins, em Neves Paulista, onde recebe um grande número de pessoas que buscam receber uma psicografia consoladora. Newton Stuck, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer receber você aqui. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. O prazer é meu, né, acompanhar e colaborar com a divulgação da doutrina espírita e dos assuntos de espiritualidade. A espiritualidade não é um tema preso à doutrina espírita, né? É algo que ela desenvolve junto. Né? A espiritualidade é de todo mundo, é da alma, é do mundo, mas nós temos que colaborar, não podemos nos fechar. Né? Vai chegar o tempo em que as comunicações ocorrerão. Começou com as mesas, né? Kardec começou estudando mesas que se comunicavam,
nós evoluímos para homens e agora estamos voltando para objetos e tecnologia, né? Tá tudo certo. Tudo vai caminhando, né? É o curso natural. Sim, sim. Ô, Nilton, e assim, eu já participei de uma reunião que você teve aqui na nossa cidade, e eu vi o tanto de gente que se encontrava, né, mano? A gente acompanhou o tanto de gente que se encontrava. É um trabalho bastante complicado, imagino eu, né? Que pelo tanto de cartas que você tipografa, é um trabalho exaustivo, é isso? É assim, é um trabalho que toma tempo, é um trabalho que exige disciplina. Eu não acho assim, exaustivo, sinceramente, né? Até porque, depois de. Eu já tenho na psicografia 23 anos, né? Depois de 23 anos, já viram um hábito muito bom na minha vida, mas exige que eu esteja bem, eu sou uma pessoa que eu tenho que cuidar do meu corpo físico, né? Eu tenho que estar sem dor, eu tenho que estar asseado, eu tenho que estar em paz interior, estar bem com tudo na minha vida para poder estar na sessão. Então, aí fica complexo, né? Imagina se eu for para uma sessão saindo de uma briga em casa. Então, já vou com o coração ruim. Imagina se nós tivermos que ir para uma sessão com a cabeça cheia de coisas que não vão ajudar ali. Então, acho que o exaustivo é esse cuidado que nós temos que ter para estar bem, para fazer o melhor. Isso é exaustivo. A escrita, não. O trabalho em si, não. Mas para chegar até lá, não, eu acho exaustivo, porque existe da nossa moralidade, exige coisas que talvez não sejam importantes para outras tarefas, mas para o mediúnico precisa. Tem que estar bem, tem que se Entendi. sentir bem. Sim, com certeza. E assim, para a gente começar do começo, como que foi o seu primeiro contato aí com a mediunidade e como que você descobriu que você tinha esse dom aí da psicografia? Sim, a mediunidade eu nunca descobri. Assim, eu nasci e não sei ser diferente disso. A psicografia, depois de muitos anos de trabalho mediúnico, sessões, psicofonia, nas mesas, eu passei a psicografar. Eu estou há 35 anos do espiritismo e há 35 anos como médium. Eu comecei com 13 anos já médium, atuando como médium. Agora, o que começou a psicografia, acho que foi em 2005, em público, né? Em público. Antes eu já escrevia, mas ela começou em público em 2005 e não parou mais. Mas, para mim, assim, sempre foi muito bom, sempre gostei. Eu gosto, né, desse trabalho, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de gente, então é mais fácil para mim, eu gosto de gente. Eu não sou fã daquela frase, né, quanto mais lido com os homens, mais gosto dos animais. Eu não sou fã dessa frase. Eu também gosto muito dos animais, mas o ser humano é prioridade, né? E então você já nasceu numa família que já era espírita? Não. Não? Não? Sou o primeiro espírito da família. E você enfrentou, Quase o único. bastante dificuldade com isso ou não? Não, com a família não. Eu tive dificuldade com a mediunidade. A minha mediunidade ela se abriu no meio católico que ninguém entendia nada. Então eu incorporava, eram aqueles espíritos sofredores, então a gente não entendia, achava que era doido mesmo. Acha até hoje, eu acho que acha. Alguns até acham. É que pegaram medo e pararam de falar, né? Mas acha. Agora, sim, foi essa coisa, o não conhecer. Agora, pessoa, sofrer por ser médium, não, nunca sofri, nunca fui atacado, nunca nada, nunca sofri essas coisas que as pessoas falam assim, que é agredido, fala mal. Não, eu não tive. Eu tive uma aceitação minha muito boa. A minha mãe me ajudou muito, embora católica, ela sempre me levava para benzer. E quando eu comecei a me entender, eu ia no centro espírita sozinho. Desde os 13 anos eu vou sozinho.
Hoje a minha família vai no centro, né, entende, minha irmã, meu sobrinho, né, todo mundo que está comigo, da minha família biológica. Mas o trabalho em si, depois eu continuei. Mas eu não tenho... dizem assim, eu vou resumir um negócio, as pessoas falam assim, que todo médium reencarna, né, médium que errou muito em outras vidas reencarna médium. Eu tenho uma raiva desse negócio. E tem um texto de Emmanuel que fala isso. Mas ele não está falando de todos os médiuns, né? Porque tem tantas mensagens que ele não está falando de todas as pessoas. Porque o médium tem que nascer para sofrer. Quem que vai querer ser médium se a pessoa tem que nascer para sofrer? Então, assim, claro que eu tenho dívidas espirituais, estou fazendo mais algumas, com certeza, com muito gosto, mas não quer dizer que a gente reencarna médium e tem que ser uma pessoa que matou, que roubou, que fez muito mal na outra vida, vem para se corrigir. Porque se eu tivesse essa índole de o robô matou, eu vou roubar e matar de novo. Tem médico que continua com essa índole ainda, tá? Faz uns crimes danados, que não assume. Mas não quer dizer que a mediunidade traga isso. Ah, médium tem que sofrer. Ah, médium tem uma vida limitada. Médium tem que ser pobre. Não tem que ser nada. Se ele trabalhar e tiver recursos, ele pode ter o dinheiro que ele conquistar. Ele pode passar os outros para trás. Então, essa visão da mediunidade, né, atrelada ao sofrimento, porque estamos pagando, eu nunca sofri. Então, só se for para sofrer para frente. Até porque eu desenvolvi um entendimento. Se falar de mim, eu não estou nem aí. Não me importa mesmo. Né? Porque, assim, pra você ter uma ideia, eu vou ser assim, bem, uma coisa que eu falo para todo mundo, eu não boto muito estampa em cima de mim, né? Eu sempre trabalhei minha vida toda, né, em indústria de móveis, desenho móveis, fui gerente de indústria, 23 anos. Hoje eu lido com gado de leite, que é uma coisa que eu escolhi, eu gosto. Nós temos a editora que nós trabalhamos, mas eu trabalhei 4 anos como voluntário numa Santa Casa, né, com um provedor, e a gente recebia muito comentário negativo. Né? Depois eu me candidatei a prefeito, não ganhei, mas fiquei em segundo lugar e atuei junto com o pessoal por 2 meses. Foi um período de muito aprendizado. Né? Eu descobri o que tem dentro do umbral, eu sei tudo. Foi muito difícil, foi aí. Então, eu fui sendo testado. Né? A vida, assim, eu já nasci gay, então a gente já enfrenta muitas barreiras. Então, a mediunidade, perto disso tudo, não é nada. Em matéria de você ser atacado. Então, a vida, graças a Deus, ela me preparou com todos os elementos para que eu pudesse ser um médium com resistência. Né? Então, a pessoa, eu não acredito, não vai mudar nada na minha vida. Eu não gosto de você, eu também nem gosto de você, eu não te conheço, para gostar. Então, assim, o que o médium não pode é se botar numa postura de santinho, né? De intocável. Isso aí não é verdade. O médium é um ser humano igual a qualquer outro, com a obrigação de ser melhor, com a obrigação de evoluir. Então, eu não sofri na minha mediunidade, além dos efeitos das incorporações, que não era entendido, eu nunca sofri por ser médium e nem em trabalhar com a mediunidade. Se for sofrer para frente, não sei. Mas até agora eu só acumulei valores e muito lucro espiritual. É bacana esse relato seu, Nilton, porque às vezes as pessoas, que nem você falou, criam rótulos, né? Exato. E às vezes coloca a gente em posições diferentes, mas aqui é uma grande escola, né? Eles sempre nos falam dessa maneira, né? Que a vida é uma grande escola e a gente está aqui para quebrar a pedra, aprender como é que as coisas funcionam. E seria muito bom se todos entendessem isso, né? Facilitaria o trabalho de muita gente, inclusive o deles, né? Sim. Temos profissionais, gerentes de banco, bancários, e tem uma vida normal, e está lidando com a vida de todo mundo, porque lida com o dinheiro. Temos profissionais de saúde, temos prefeitos, governantes e tal, cada um com a sua vida e com as responsabilidades que assumiram. Porque o médium tem que ser o representante do Cristo, sendo o próprio Cristo.
O médium representa a fé, sim, representa o Cristo, mas todas as outras funções da sociedade também representam o Cristo, porque exige moralidade. Mas o subconsciente ou o inconsciente, eu não sei o quê, a gente sempre quer um Cristo para pôr na cruz, né? Um bonzinho para morrer. Vai ter que pegar outro, porque eu não estou afim. Ô, Nilton, e a gente falou aí do seu começo, mas na sua missão aí de psicografia, como que apareceu o Dimas, o Gabriel, em que momento que eles apareceram na sua vida e disseram, olha, daqui para frente você tem uma missão, e essa missão aí envolve fazer uma grande benfeitoria aí para a humanidade, que é assim que a gente enxerga, né? Porque através das suas cartas psicografadas, muitas famílias têm aquele consolo, aquele acalento, aquela paz no coração, porque sabem que a vida continua, né? Já tem essa noção, né, de que a vida continua e ameniza um pouco a dor da perda. Em que momento que aconteceu isso, Nilton? 1992, se eu não me engano, 91, algo assim que ficou mais concreto, que eu comecei a entender, né? Mas como eu sempre vi, e para mim era natural, quando eu comecei a ver, assim, na infância, eu achava que todo mundo via. Então, para mim, não tinha problema nenhum. Eu sempre conversei com meu bisavô, ele desencarnou, eu tinha 1 ano de idade, 11 meses. Então, para mim, estava tudo bem. Depois, quando eu atingi assim, uns 12, 10, 12 anos, eu achava que, como eu assistia muito desenho animado, que eu gosto até hoje, eu achava que era coisa da minha cabeça, que eu ia crescer, que ele ia passar. Mas não passou, só ampliou. E sempre foi tranquilo. E ele sempre me orientando. O Dimas é um benfeitor exigente, mas não é alguém que me poda, que me humilha. É alguém que é um pai que sabe falar, é um espírito evoluído, né? Ele não vai chegar em mim com grosseria. Só que, assim, a disciplina dele é Kardec. Está ali dentro, não está, não é. Eu já tive sessões em centros espíritas, que eu fui algumas vezes, e que saiu da linha que ele queria, nunca mais foi. E eu é que não vou, né? Se o anjo da guarda não vai, como é que eu vou? Não estou nem doido. Porque ele é responsável pelo meu trabalho. Então, se ele disser não, eu nunca perguntei por que não. Eu entendo. Não é que o mentor, eu quero fazer um parênteses, a gente acha que os espíritos amigos, eles andam conosco o tempo todo. Né? Parece o Waze. Vire à direita, agora à esquerda. Há um buraco à frente. Ele não faz isso. Né? Ele vai me ajudar a levantar o que eu caí, mas aquilo que está no meu campo visual é responsabilidade minha. A minha perspicácia, me proteger de uma pessoa interesseira é assunto meu. Eu tenho que me cuidar. Ele vai cuidar de obsessão, das pessoas que eu vou atender, da melhor maneira que eu faço. Agora, imagina que eu fiz um negócio de não faça isso porque vai dar certo. Eu me lembro quando eu quis candidatar a prefeito por conta de ajudar a Santa Casa, porque eu não tenho vocação para isso. Eu sou péssimo, eu não sirvo para isso. Porque eu não sei ter lado, se escolher um lado. Né? Esse é o lado que eu sou, então eu não sirvo. Aí, daqui a pouco eu já estou conversando com o adversário e já esqueci que eu não podia. Então eu não sirvo. Mas quando eu disse para o Dimas, assim, Dimas, eu vou... Eu já me candidatei, na verdade, depois que eu falei. Ele falou assim, tudo bem, eu só quero lembrar-lhe que nós temos um compromisso espiritual. E você já me disse antes de nascer que se você fracassar, eu posso e devo lhe retirar da vida física. Ele ameaçou de morte, assim, com outras palavras. Se errar, está morto. Mais ou menos isso, fisicamente. Mas no entendimento disso, né? E agora no filme Nosso Lar 2, tem exatamente uma história assim. Né? Eu vi isso lá atrás. Mas tem um dos personagens, né? Ele desencarna dormindo e a gente não entende por quê. Aí depois a gente vê que ele desencarnou
porque ele tinha um compromisso que, se ele viesse a fracassar, eles levariam de volta. Então, para nós, isso é muito sério, ser médium. Imagina que o Dimas, né, que coordena tudo, o Gabriel Martins, né, a Vilma, lá do Rio Grande do Sul, que escreve comigo, e tantos outros. Eu acho que eles vão perder tempo com uma pessoa que amanhã vai manchar o nome deles, vai manchar a obra de Kardec, vai manchar, né? Não vai. Eles estão em cima do monte, eles veem a eternidade. Eu enxergo até onde os meus olhos alcançam e até onde a minha mente pode aceitar. E é pouca coisa. Então, isso não é um trabalho meu. É um trabalho a qual eu estou inserido e não sou o único. E o Gabriel, ele veio quando? O Gabriel, ele desencarnou, vai fazer 15 anos. Foi uma sessão normal, eu já psicografava. O Gabriel, os pais procuraram cartas. O Gabriel escreveu a primeira, uma outra médium, e a segunda, não sei, não lembro. Mas eu não tive contato com os pais. E num domingo ele escreveu comigo na sessão e continuou escrevendo. Os pais se tornaram nossos amigos e ficou. Depois ele começou a escrever textos muito grandes, que eram cartas. Essas cartas se somaram e nós começamos a entender que era um livro. Aí os pais, corajosamente, porque tem que se expor, lançaram esses livros, e que o livro 1 do Gabriel deve ter chegado na margem, se não está próximo ou passou, mas de 1 milhão de livros vendidos, exemplares. Só o número 1. É aquele da nossa thumb? Da nossa imagem lá? Não, aquele livro vai ser lançado aqui na tua imagem. Você já fez uma propaganda boa para mim? Ele é o próximo. Até o pessoal achou que ia ser lançamento. Falei, que bom que vocês acharam. Mas ele é o próximo. É o número 1, é o Esperança Além da Vida. Então, não é um encontro casual, mas é um encontro programado, porque é um casamento, né? Deu certo. Deu muito certo. E está funcionando. E do Gabriel são quantos livros no total? Ixi, acho que é 8. São 8. Eu sei que ao todo são 28 livros, entre infantil, do Dimas, que a gente tem editado. Agora acho que tem 3 ou 4 ou 5 que vai sair agora, o do Gabriel, do Dimas. Sabe? Tem um que vai sair, que é uma entrevista comigo, né? Tem 2 que vai sair assim. Bem legal. Que bacana. Ficou muito bom. E Newton, como que funciona aí para as pessoas estarem recebendo as psicografias? É todo mundo que consegue receber? Não. É assim, né? A carta, Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá. Subentende-se assim, não adianta pedir que não depende de nós. Mas não é assim. O telefone toca de lá para cá, mas você tem que discar daqui para lá. Né? Se você não pedir, não vai ter. Então, a pessoa que deseja uma carta psicografada, ela vai procurar uma instituição física, não vai fazer isso pela internet, porque você não sabe quem é que está do outro lado. Não vai aí lá na hora. No nosso caso, nós temos uma ficha de acolhimento, que tem nela nome do ente querido completo, a idade que tinha quando desencarnou, quanto tempo faz e a causa. A causa é assim, se for acidente, é acidente, se for câncer, é câncer, não precisa especificar. Primeiro nome dos cônjuges e primeiro nome dos filhos, só. Ideal que não conte a história, né? Deixa para o espírito contar alguma coisa. Tem gente que fala muito, né? E acaba atrapalhando. Aí vai fazer essa ficha, vai aguardar no salão, depois vai passar comigo com a mesma ficha ou com outro médium. Nós vamos ler. Para que serve a ficha? Para a pessoa pensar e se concentrar
no seu ente querido. Eu vou ler a ficha, vou pensar, vou me concentrar no ente querido. Quem escolhe, quem vai escrever são os espíritos. No caso, o Dimas, o Gabriel. Qual que é a seleção? Dor e necessidade de quem pede. Não é saudade, porque saudade todo mundo tem. Dor e necessidade, e em alguns casos, instruções. Esse é o caminho. É um trabalho demorado, de muitas horas, porque nós escrevemos geralmente 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas de escrita. E mais umas 3 horas para atender, mais umas 2 horas para ler, entregar. Então, você vai ter umas 8 horas de trabalho, 9. Como as pessoas não sabem disso, se frustram, reclamam, demora muito. Eu não sei o que é demorar muito, se no final disso nós vamos ter notícias das pessoas que nós amamos. Por que entram nisso? Porque está nervoso, é curioso, queria uma solução mágica da avó, né? Aí cada um procura de um jeito, falta instrução. Mas é mais ou menos isso aí que funciona. Eu sempre peço às pessoas que façam presencial. Eu não recebo cartas sem a presença da família. Não pego dados pela internet. Né? Porque a internet, assim, gente, você bota lá o nome do seu ente querido, alguém maldoso pode construir uma carta e te mandar. Com riquezas de detalhes que captou na própria internet. A nossa vida está na internet, né, gente? Quem não me conhece, entra no meu Instagram, no meu Facebook, nas coisas minhas, vai saber quem sou eu. Que eu gosto de animal, não tem como. Então, assim, eu sugiro que nunca façam isso. Não bota nome do ente querido, não peça. Eu sei que o desespero às vezes bate, a pessoa mora longe. Existe uma coisa, gente. Vamos falar assim, nem todo espírito é bom, nem todo médium é bom, nem todo padre é bom, nem todo pastor é bom, nem todo médico é bom, nem toda dona de casa é boa, nem todo cozinheiro cozinha bem. Então, a gente tem que sair do pressuposto que a função não determina o caráter. Então, mas o médium lá não me deu atenção. Né? Eu sei que às vezes eu passo por arrogante, porque eu não pego dados na internet, não vou pegar e não vou fazer. Agora há pouco me perguntaram, você vai psicografar? Não vou fazer isso. Mas tem gente que faz. Não vou dizer nem problema, esse é assunto deles, com a espiritualidade deles, com os compromissos deles. Eu não vou, não quero, e não vejo confiável isso. Alguém pode dizer, então você está dizendo que eles estão mentindo? Eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo porque a pessoa no centro, na minha frente, ela viu que eu peguei a ficha, essa ficha ficou na mesa, eu fui escrever, eu não saí da frente dela. Aí eu recebo 40 cartas numa sessão, 30, 40 é a média. Eu não tenho QI para inventar isso tudo, nem memória para lembrar. Ainda assim, tem aqueles que duvidam. Imagina se eu fizer isso pela internet, gente. Nossa. O tanto que vai gerar ataques. Eu não sei nem o que vira. Mas, assim, não é o caminho. Né? Quem faz e sustenta esse trabalho, parabéns. Eu não aconselho esse tipo de trabalho. É bem complicado, né? Isso que você falou, né? Gera uma desconfiança, né? Mas eu testemunhei aí, na vez que a gente participou aqui, o que acontecia comigo? Eu tive um irmão que faleceu e ele aparecia, eu tenho muito sonho lúcido, né? E ele aparecia em sonhos lúcidos para eu resolver a situação dele. Porque eu precisava ir lá na casa dele, pegar as roupas dele, então, várias vezes ele aparecia com essa história. Aí e a gente sempre rezando para ele, e orando para ele e tal. Aí um dia ele apareceu, eu me vi na cama, eu olhei para ele me puxou pelo pé e me levou até a porta do banheiro, para eu ir logo resolver a situação. Ele precisava resolver essa situação. Foi então que eu soube que você ia vir aqui.
E aí eu fui lá no centro, né? Passei por todo o protocolo, que nem você disse aí. Só que a gente não teve uma carta psicografada. Mas os sonhos cessaram. Eu acredito, que nem você disse, que às vezes também você não precisa receber uma carta também. Às vezes a ajuda vem de outras maneiras, né? A Sim. espiritualidade está sempre agindo de outras formas, aliás, de várias formas, né? Que a gente não precisa ver isso, né? Para acreditar que ela se faz presente a todo momento, né? Olha, uma sessão de psicografia, ela tem várias tarefas dentro dela. A carta é um item. A carta é um item. O que acontece? Há tratamento espiritual para as pessoas que estão ali, porque os espíritos benfeitores ali estão trabalhando e curando infecções, afecções que vão acontecer onde as pessoas eles estão impedindo antes. Cirurgias espirituais. As pessoas ouvem palestra, então é um workshop, é um seminário de informações deste tema, vida eterna. Então, não é só a carta. Então, a pessoa tem inúmeras oportunidades, inúmeras, de aprender. Então, quem vai para a sessão de psicografia, primeira informação, ela vai entender que tem outros em uma situação idênticas à dela, ou pior ainda. Então, é a primeira coisa que vai acontecer. Né? Tem situações iguais. Então, você já está aprendendo. Isso é reconfortante. Você deixa de ser um excluído de Deus, né? Deus selecionou você para sofrer. Você entende que não. Há outras pessoas que passam pela mesma situação. Mesma situação. Ou pior, ou diferenciada. Esse é o primeiro ensinamento. Aí você ouve informações, ouve outras informações sobre vida eterna, sobre continuidade, né? Vê as pessoas trabalhando ali, entende que há todos os voluntários e que os trabalhadores são pessoas que já receberam e ainda recebem cartas e que se consolaram. Ou seja, se tudo isso está acontecendo desta maneira, e essas pessoas continuam ali no trabalho, é porque é verdadeiro. Porque elas são testemunhas oculares, elas são pessoas que foram auxiliadas pelo trabalho e permanecem. Todo o nosso trabalho é feito por pais, mães, cônjuges que devolveram entes queridos. Então, não é só a busca de uma carta. Quem busca só a carta, e não é todo mundo que recebe, o que vai acontecer? Sai frustrado da casa espírita, do trabalho, reclamando e dizendo que perdeu o seu tempo. Mas como pode perder o tempo com tantas oportunidades que lhe foi dada por um período tão longo da meditação, da prece, da oração, da palestra, do conversar com outras pessoas, de tirar dúvidas? Então, se a pessoa não conseguiu absorver nada, ela não foi ali para equilibrar o seu estado emocional, para amenizar o seu luto. Ela esteve ali simplesmente para buscar uma carta, para melhorar a sua fé. É isso que eu entendo. Então, não é esse o caminho. Quem vai só para isso está perdendo realmente seu tempo. E aí você falou do tempo, né? 8 horas, às vezes, numa sessão, mas muita gente, às vezes, fica num shopping esse tempo, muitas vezes ficam numa festa, no carnaval que a gente acabou de passar aí, quanto tempo que fica, né? E passa rápido e a pessoa... É a mesma coisa, o tempo é relativo, né? Se você vai lá para buscar uma orientação, um ensinamento, que nem você disse, né, Nil? Você passa várias horas lá para entender as situações, como são. Você vê muita gente ao seu lado, às vezes, com problemas maiores que o seu, né? Isso tudo vai te moldando, né? Eu via muito isso também
no IMA, lá em Franca, as filas gigantescas, né, para atendimento, para cirurgia. Sim, Só doutor que Feliz. isso, você passando, né, ao longo da fila, você via que tinha pessoas com muito mais problemas que você. Então aquilo lá ia te transformando também, né? Você É vai. a cura de dentro para fora da mente. É a cura. A emoção da gente relacionada ao tempo é assim. Para quem devolveu um ente querido, para a saudade, dá-se a impressão que faz um século. Para a dor, a impressão é que foi ontem que aconteceu. É a mesma pessoa, com olhares diferentes. Então, temos que ter cuidado. Para mim, que considero o trabalho de psicografia sagrado, não só pela escrita, mas por todo o envolvimento espírita e espiritual que está junto, nós temos hoje a oportunidade de aprender, de sair do centro com uma ideia diferente daquela que chegou. Porque chega ali com a revolta, com o ódio, com o rancor. Então fica isso preso. Às vezes o desencarne foi um assassinato, né, e a pessoa está com muito ódio e é normal. Né, e aí o ente querido escreve e pede para perdoar, se ele já perdoou, né? Tem isso também. Então, é muito amplo. Eu tenho casos e casos de pessoas que foram no centro com a ideia de tirar a própria vida, se não tivesse uma resposta, recebeu a carta e salvou a própria vida. Tem vários, não é um não, são muitos relatos assim, de pessoas que modificaram a sua vida com uma carta psicografada. Não é que a carta vai resolver, mas ela te dá elementos de esperança, de renovação, para que a gente continue a dar um passo a mais. A esperança é como a fé. Você não precisa de... É um carro. Você precisa de 10, 15, 20 metros de luz. Você não precisa de uma luz de um carro que clareia a rodovia inteira, do começo ao fim. Então, às vezes, a esperança, assim, nossa, eu acredito na vida eterna e tão claramente. Não, você precisa saber que a vida continua. Esse pouco de esperança, você vai descobrindo que continua não só para aquele que foi, a preocupação que a gente tem com a outra pessoa, mas continua para nós que estamos indo. Cada dia nós estamos mais próximos. Hoje nós tivemos um dia menos. Estamos indo para esse lugar. Não pode ser ignorado isso. Cada dia nós estamos mais próximos da desencarnação. Estamos indo para ela. Verdade. 20 anos, tem 30 anos. Eu imagino que eu vou desencarnar com 80. Ah, tá, eu tenho 60 anos para curtir. Isso não é uma regra, a gente não sabe disso. Você tem o dia de hoje, só hoje. Amanhã você não sabe. Isso é uma probabilidade que não se conclui para muitos. Então, o que vale é o agora, nesse minuto. É onde eu posso mudar. Ontem eu não consigo fazer mais nada, o minuto que passou. Né? É agora, só agora. Não consigo, eu posso projetar para frente alguma coisa, mas fazer não, é só no tempo. Então, a mediunidade, o trabalho de psicografia, ele faz a gente pensar nessas coisas. E assim, que eu gostaria de dizer, acho que 2019, se eu não me engano, não me lembro, 2019, 18, 19, nós participamos de uma pesquisa em Juiz de Fora. O pessoal, Alexander Moreira, tem Instagram dele tudo, ele é neuropsiquiatra, ele e a equipe da Universidade de Juiz de Fora, com o pessoal do Canadá e da Alemanha, montaram um trabalho de pesquisa sobre a mediunidade. Convidou todos os médiuns que estavam atuando no momento, que eram mais conhecidos e tal. 3 aceitou. 3. Eu, Newton Souza, do Ceará, e o Alaor Borges, de Minas. O pessoal não quis fazer porque, assim, você parte do princípio, eu não tenho que provar nada para ninguém, e realmente eu não tenho, e nem preciso. Aí
mas eu queria. Era o meu gosto. Fui para a pesquisa, né? Fui eu e meu marido, ficamos 2 dias lá, isolados, sem celular. Tudo que eu conversava ali naquela prévia entrevista era gravado, filmado, com 3 câmeras. A equipe junto comigo do meu lado. Era tão sério que para ir ao mictório, eles entravam junto. Nossa. Sim, para ter prova de que nós não captamos nada de... Ninguém falou. Eu não conheci o médium, não conheci... Está dando eco o celular. O médium não conhecia o público que ia buscá-lo e o público não sabia quem era o médium, para ninguém avisar. Então, mas foi feito num centro espírita determinado, escolhido, e fomos para a sessão que eles nos buscaram, lá em Juiz de Fora e tal. E ocorreu toda a sessão. Quando eu terminava a escrita da carta, eles pegavam a carta, levavam, escaneavam, liam a carta e pegavam a gravação que eu conversei com a família. Se estava na carta o que eu falei, o que foi me dito. Era essa a pesquisa. Eu recebi 22 cartas. Eles avaliaram todas. Demorou 2 anos, porque eles conferiram a assinatura, que não é uma necessidade, mas alguns espíritos conseguem escrever. Tinha antropólogo, tinha várias pessoas importantes lá, da ciência, visualizando isso. Depois, quando eles devolveram, nós tínhamos 99,9% de assertividade. Todos os médios. Então, hoje, Newton Stuck, Newton Souza e Alaor Borges são médios comprovados pela ciência. Que legal. Essa pesquisa existe, eu não tenho link, mas tem no Google. Nós fizemos até uma live sobre, eles fizeram live, eu participei. Ela está disponível em inglês, né? Porque é um trabalho de universidade. Que legal. Eu participei de uma outra também em Recife, né? Fiquei na casa do pesquisador também, que é o Guilherme Velho. Ou seja, eu fiquei o tempo todo com ele sabe disso. Fomos para a sessão junto, não nos apartou, e deu um resultado muito importante. Então, assim, não é só eu quis, não é para mostrar que eu sou melhor, porque eu não sou, mas para mostrar que é real. Se eu faço aqui fora, eu posso fazer em qualquer lugar. E sempre vai ser igual. Sempre vai ser igual. Eles usaram o método que eu uso lá, e foi muito legal. Então, assim, não é só, eu sou médium. Porque isso ajuda, não é a mim, a melhorar a fé das pessoas, porque às vezes a pessoa não tem fé em Deus, mas tem confiança no meu trabalho. Aí ela vai chegar na fé que ela procura. Então, não é só receber carta, eu vou participar de outra pesquisa, né? Nós estamos em Campo Grande, universidade, então eu nunca me nego a isso, porque se isso vai te dar a alguém mais segurança, é muito legal. Né? É importante. É legal. Isso é muito importante. Uma das coisas da doutrina espírita, né? É a comprovação da ciência, né? É um dos pilares aí, né? Sim. Tem que ter. A ciência é muito importante. Não é só assim, eu sou médium. Aí as pessoas criticam, né? Eu não uso isso como uma proteção. Foi aberto a todo mundo, não foi quem não quis. Não quer dizer que a pessoa não foi, que ela não seja médium, ou que ela não seja... Pode ser simplesmente o gosto. O Orlando Noronha, ele participou de uma outra pesquisa que foi um sucesso. Não dessa, essa ele não pôde ir. Ele não tinha data para ir. Porque a gente tem uma agenda complicada. A minha agenda é feita em novembro para o ano todo. Dificilmente ela vai mudar. A gente faz regiões, né? Fazemos Rio Grande do Sul, uma área bem grande, temos uma casa no Uruguai, né? Campo Grande, Minas, São Paulo, Nordeste, nem Santa Catarina. A gente viaja bastante com esse trabalho. Então, não dá para variar. Né? A agenda é feita assim. E nós vamos, claro, nós já viajamos mais durante a semana, mas hoje não dá. Né? O nosso trabalho físico,
vamos dizer, ganha-pão, né? Não dá para fazer isso. Eu cheguei do trabalho hoje, era 7h05 em casa. Não dá. Estou vermelho, estou vendo vermelho aqui que eu estava no sol. Porque tem que trabalhar, gente. O médium, ninguém dá comida para médium. Ninguém vai nos manter. Não tem privilégio nenhum. A vida é igual para todo mundo. Qualquer médium, qualquer caminho que o médium seguir, é normal. Eu acho assim, quando o sucesso de um trabalho, não sou eu que dou e nem faço. É a maneira como as pessoas interpretam o resultado do que eu faço. Isso é sucesso. Como elas entendem o resultado, é o sucesso. Senão, não. Se for um trabalho medíocre, um trabalho sensacionalista, né? O Dimas, ele tem um princípio assim, por exemplo, numa carta. Vamos pensar que foi um assassinato. Vamos supor. Precisa contar na carta detalhes da passagem? Foi tiro, eu senti isso? Não, porque isso aí, se pegar o laudo da polícia, está tudo lá. Não precisa de meio espírito nenhum para falar isso. Tem que saber como foi a chegada, quem acolheu. Né? O espírito, quando vai psicografar, ele já se equilibrou. Começa aí. A pessoa em desequilíbrio, ela não consegue escrever nem a terra. Se eu estiver nervoso, você não escreve nada. Se eu estiver triste, infeliz, não consegue. Então, quando ele vai escrever, ele já foi preparado espiritualmente para isso. Então, tem que entender isso. Não tem como você colocar psicografia num trabalho de desobsessão, onde os obsessores vão escrever. Ele vai te furar com o lápis, né, com a caneta. Então, quando vai escrever, eles já estão em equilíbrio para isso. Eles estudaram para isso, eles se prepararam para esse momento, eles valorizam esse momento. E as pessoas têm que entender isso. Eu quero uma carta. Não é só você quer uma carta, você precisa. Eu queria saber como está a tua avó. Eu tenho uma resposta, né? Matemática. Se era bom, está bem. Se era ruim, está lascado. Está resolvido. Porque é isso. O que você faz na vida é a resposta do outro lado. Verdade. Exato. Né? É só isso. Você fez coisa errada, a consciência vai cobrar e você pode estar... Pensa o seguinte, céu e inferno é estado de espírito. Umbral, purgatório, tudo igual, mesmo nome. Uma pessoa que está numa UTI, ela está ruim ou ela está bem? Ela está péssima, porque ela está muito mal para ela estar na UTI. Só que ela está num excelente lugar. Entende? Uma pessoa então ela pode chegar lá muito mal emocionalmente, mas pode estar numa colônia recebendo auxílio para se melhorar. Então, tem que entender isso. Os jovens têm uma vida aqui de balada, de sair, quando desencarna, perde isso. Não. As coisas boas não se perdem, porque, meu filho, onde você colocar jovem no mundo espiritual, eles vão fazer um baile, uma rave, não tem jeito. Vão fazer uma academia, eles vão inventar, porque a consciência é a mesma. Um jovem não seria feliz, porque a mente jovial, ela vai procurar assuntos da jovialidade. Uma mente infantil, infantilizada, ela vai procurar assuntos... As crianças chegam no mundo espiritual, elas vão brincar. Os idosos chegam preocupados com todas as coisas que envolvem as coisas comuns, com quem ficou minha herança, né? Com quem faz isso, faz aquilo. Tem uma pessoa aqui querendo falar. Que lindão! Ai, que lindo! Olá! Molhando a perna porque vim no colo. Não pode. Que lindo! Quer subir no colo. Essa Naomi, ela participa de tudo. Então, É mocinha. Não, fofo. Então, a pessoa no mundo espiritual é a mesma pessoa, não mudou. Né? E nós temos que entender isso. Porque uma coisa que acontece, o que acontece com o corpo físico na hora da passagem, do desencarne, da morte dele,
não é como o espírito vai ficar. Ah, foi atropelado, o corpo machucou muito. O espírito não quebra. O corpo espiritual, o perispírito, ele está intacto. É como se você desse um empurrão na pessoa, ela saía, como diz na roça, catando cavaco, né? Sai tropeçando. É mais ou menos isso. O espírito não quebra. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala da morte psíquica, né? Os caras que querem entrar na colônia, tomam um choque, desmaia, morrem. Daí a pouco eles ressuscitam, né? É mais ou menos isso. A pessoa dorme. Todo mundo tem que dormir? Por que todo mundo tem que dormir, gente? Todo mundo tem que passar por um umbral? Não. Não tem essa regra. Não sei de onde tirou isso. Eu já ouço pessoas dizendo, todo mundo tem que passar por um umbral. Aí, quando pensa nisso, um jovem, um familiar escreve um mês, a pessoa fala, não é ele, porque esse período ele está no umbral. Sabe quem é que fala isso? A pessoa que não tem um filho do outro lado. A pessoa que não tem a mãe do outro lado, o pai. Porque você não vai imaginar isso para sua mãe e para o seu filho. Esse é a pessoa grosseira. É a pessoa que ela entendeu a parte literária da doutrina, mas não a parte humana da doutrina espírita. E aí fala um monte de asneira e esquece que os familiares enlutados estão vivendo o momento mais difícil da vida dele. Ser solidário até nisso. Com aquilo que eu prego, com aquilo que eu mostro, porque é fácil falar dos outros. E numa sessão, todos esses assuntos aqui que eu estou dizendo, para que isso tem a ver com psicografia? São os assuntos das cartas, são os assuntos que a gente conversa com os familiares, são os assuntos das palestras. Isso, para mim, e eu ouço muito, uma conversa como essa, ela equivale a muitas cartas. É isso que eu ia te perguntar. Eu tive a oportunidade de presenciar, de pegar na minha mão mesmo uma carta psicografada sua, de uma filha para um pai. E nessa carta, assim, ela dava tanto conforto para ele naquele momento, que o sentimento irradiava em todo mundo que estava lendo aquela carta, estava sentindo o que ela queria passar para o pai. E era tão reconfortante, não imagino que o pai muito mais, mas para a gente de ver aquilo lá, né? E no final, você falou até de autenticidade, ela deixava uns desenhinhos. Sim. E isso era uma coisa, assim, só quem pode ver, né, aquilo lá, entende o quanto é precioso para o pai, por exemplo, nesse caso, o pai receber uma carta dessa magnitude, né, e se sentir muito reconfortante por conta de saber que ela está bem, que a vida continua, que do lado de lá não tem mais sofrimento, né, que o sofrimento se dissipou, né, daqui para lá, e que era para ele tocar a vida, continuar com as coisas dele, e aquilo era muito interessante. E eu ia te perguntar isso, como que você vê, como você sente isso, você, Newton, pessoa física, sem ser um médium, lidando com esses tipos de emoções diariamente, né? E às vezes até de várias pessoas. Como que é isso para você? Eu fico muito feliz, né, quando a família enxerga o seu ente querido. Porque a carta, ela não é uma prova, ela não foi feita para provar que a vida continua. Ela é um recado da vida que continuou. Mas, quando a pessoa enxerga o seu ente querido, não só por detalhes, mas pelo perfil psicológico, é a primeira coisa. Não adianta pensar só assim, mas ele falou da bicicleta, ele falou do bolo, ele falou do cachorro. Não. Isso também é bom. Mas a confiança tem que estar no perfil psicológico, aquele que fala muito, aquele que fala pouco, que brincava mais, aquele que era mais sério. Tem pessoas que escrevem uma carta seca. Aí a pessoa era seca, de poucas palavras. Tem pessoa que era brincalhão, né? Hoje nós temos
o textual, né? Mas nós temos muita coisa coloquial, né? E às vezes a psicografia ela tem que ter isso. Né? Eu vou falar uma palavra que todo mundo fala também, mas assim, eu recebi uma carta e o cara falou assim: mãe, você viu que cagada que eu fiz? Aí a mãe falou assim para mim, ele repetia isso centenas de vezes no dia. Olha Então, para mim não era nada, mas para ela era tudo. Né? Esses dias eu recebi uma carta, umas que me marcam, né? Uma moça escreveu assim: mãe, eu não esqueço a tua sopa de fubá. Eu não como sopa de fubá todo dia, nem lembro comer na escola. Né? Tá, eu não posso mexer na carta. E se não for sopa de fubá? Se ela não gostava de fubá, né? Mas não dá tempo de pensar isso, porque uma carta a gente não pensa. Aí a mãe olhou para mim, assim, depois da leitura, e falou assim para mim: a última comida que eu fiz para ela, antes dela desencarnar, que ela estava muito mal, foi uma sopinha de fubá. Nossa, que legal. Não é um chute, é um negócio real. Sopa de fubá. Falar assim, fosse um café, fosse um pão, uma bolacha, era mais universal. Né? Mas essas coisas específicas, né? Como tem, assim... eu estava falando com um familiar, ela está ouvindo, mas não vou falar o nome, ela sabe, que o filho desencarnou e ele tomava um remédio que nem a família sabia, só ela, que jamais foi citado. E na carta, ele fala sobre isso, na primeira carta. Não é uma coisinha comum. Então, as cartas, elas têm elementos que comprovam. Tem que ter, né? Se não tiver nada também, não tem muito sentido. Tem que ter alguma coisa. Esses dias eu vi uma carta, foi a Carol Fontes que recebeu, minha prima. E tinha um desenho, assim, uma flor, uns riscos. Aí o senhor pegou a carta e falou assim: minha mulher pintava guardanapo e os riscos, os desenhos chama risco, né? E ela fazia exatamente esse aqui. Então, para mim, era só uma flor. Né, com os laços em volta. Para ele, não, era o desenho da esposa. Então, é muito... primeira coisa que a pessoa sente que é o ente querido. Você está no centro, você já sente que o teu ente está ali. É um perfume, é um abraço, é um beijo, você vai sentir, já é fato que você vai sentir. Aí, quando você pega a carta, você entende que é para você, porque ele está falando de assuntos que, às vezes, o público que está ouvindo não entende. Mas quem está... A pessoa sabe que é para ela, né? Ela está sabendo, ela está vendo que é para ela. É muito mais fácil para ela. É isso aí. Ô, Newton, enquanto você toma uma água aí, eu vou dar um recadinho aqui rapidinho e a gente volta aqui. Pessoal, eu falei no começo, né, que nós temos aí nosso canal aqui no YouTube, né? E a gente sempre pede para vocês para se inscrever, curtir, compartilhar, porque isso nos ajuda a cada vez mais a gente construir uma coisa bacana aqui para vocês. Porque o YouTube só entende que vocês gostam do nosso canal quando vocês curtem, se inscreve e compartilha, comenta aqui no chat, aí no nosso canal, porque ele projeta a gente para mais pessoas e isso a gente consegue ter um alcance melhor, consequentemente trazer mais conteúdo para vocês. Então, é sempre importante aí se inscrever, curtir, compartilhar. Também dizer aqui que as redes sociais do Newton estão na descrição dessa live também, então se inscreve lá, segue o Newton, tem sempre conteúdo, tanto aí do Newton, quanto também da Casa Espírita Gabriel Martins. Tem um link aí também para comprar os livros, né? Tá na descrição dessa live também. E eu não sei a agenda, Newton, como que funciona a agenda sua? Nós postamos nas nossas redes sociais, todo início de mês. Então é isso aí. Seguir o Newton lá. Então aí estão as redes sociais dele, que tem sempre novidades. Agradecer todo mundo aqui do chat. Pessoal, não tem nem como a gente passar pelo chat hoje, tem bastante gente aqui. Então, muito obrigado, nossa gratidão
por vocês estarem participando aqui da nossa live conosco. Nosso muito obrigado. Tá bom, pessoal? Valeu. Ô, Nilton, e continuando nosso bate-papo aqui, como que funciona aí, diariamente são os atendimentos, tem um número exato de pessoas, como que funciona isso? Não tem número, eu não limito pessoas. O nosso primeiro trabalho na USE teve 1.800 pessoas aqui em Rio Preto. Eu não limito, eu atendo todas as pessoas que estiverem no trabalho. Enquanto eu não atender, conversar com todos, eu não começo. Eu atendo todos. É claro que dá 30 segundos, né? Mas eu cumprimento todos. O nosso trabalho é sempre específico. Na Casa Espírita Gabriel Martins é sempre o último final de semana do mês. Mas eu posto todo o início do mês. Quem entrar nas páginas nosso WhatsApp, o WhatsApp da Casa Espírita Gabriel Martins, né? Que tem, toda a rede social tem o nosso WhatsApp. É 17991688080. E a gente manda, né, pelo WhatsApp, tem no Instagram, tem tudo. É fácil de encontrar o nosso trabalho. E é só ir, não tem que marcar nada antes, não tem que fazer comentário na postagem, nada. Eu gostaria, peço encarecidamente, que quem vá no anonimato. Não nos comunique, não tem necessidade. Isso não vai te fazer receber uma carta. Eu vou falar lá. Não vai, porque primeiro que eu não olho. As pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho tempo para ficar lendo comentário, nem no Instagram. Eu não vejo nada. Eu não tenho hábito também. Mas você falou uma coisa aí que eu falei outro dia no podcast. Para os espíritas, a gente tem mais curtido uma vaca do que a gente. A pessoa caindo no chão, se arrebentando, tem mais curtido do que um trabalho que vai mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que não custa, né, apertar o dedinho, porque isso é importante, para estimular até quem está falando, quem está buscando, né? Porque eu vejo assim, nós temos... O meu Instagram está com 37 mil, uma coisa assim. Não tem isso de curtida. Aí a pessoa não curte, por que ela está lá? Se ela não gosta. Pensa. Eu não vou ficar lá, mas não fique. Você não está curtindo, você não está gostando, tem que estar em outro lugar. E a plataforma não entende, né, que eles estão vendo, mas Eu não estou preocupado em ganhar dinheiro com isso, porque eu não trabalho com isso. Não é isso. Mas eu falo assim, eu entro, quando eu vejo os meus amigos, eu curto. Quando eu vejo as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu acompanho, né? Os Carlos Bacelli, que eu adoro, tudo dele eu vou lá e boto um coração, estrelinha e glitter, se tivesse. Porque eu admiro o trabalho dele. Então, nós precisamos entender que a rede social do mundo espiritual chama moral. O noticiário de lá vai falar de caridade, de amor ao próximo, de evangelho. E que entender isso não é ser uma pessoa fechada, né, que não gosta de nada. Eu gosto de carnaval, acho bonito. Se tem desvios, se tem situações negativas dentro, tinha antes, vai ter depois. A culpa não é do carnaval, a culpa é de quem professa dessa maneira. É neutro. Né? A pessoa vai tomar sua cerveja. Não, porque não pode. Pode tomar sim. Você comprou com seu dinheiro, não vai prejudicar a vida de ninguém, não está prejudicando a sua saúde, é um assunto seu. Nós não temos que opinar. Cada um segue a sua vida. Mas se nós somos espíritas, espiritualistas, gostamos desse tema, custa-nos dar um joinha, custa-nos seguir, gasta quanto, custa-nos participar de uma obra, sabe? Eu acho complexo isso, as pessoas esquecem isso. E nós vamos procurar essas pessoas que nós não curtimos na hora da nossa maior dor. Porque um dia vai. Com certeza. Entendeu? Vamos incentivar as notícias boas, os bons assuntos. Né? Eu acho que a gente passa um tempo na rede social rindo, brincando.
uns brigando, mas tem tanta coisa boa. Eu lembro, né? Eu sou antes da internet, né? Quando eu comecei no Espiritismo, lá atrás, há 35 anos, não tinha internet, não tinha nem celular. Eu Tudo muito sonhava em um domingo ter um filme espírita para assistir, uma palestra, não existia isso, só existia o presencial. Quando o Divaldo Franco vinha a São José do Rio Preto, ficávamos horas numa fila para poder entrar, para ver o Divaldo. Com medo que ele desencarnasse. Passou 35 anos, ele está aí ainda. Capaz de eu ir, ele ficar. E Eu, ele era já idoso, e a gente tinha aquela coisa, é o Divaldo, de quanto tempo a gente tem de Divaldo? Esquecia que ele é baiano, né? E graças a Deus está aí. Mas assim, não tinha. Hoje a gente tem palestra para ouvir a hora que quer. A gente tem chamada de vídeo. Olha que coisa gostosa. A gente tem live. A gente não tem mais distância. mudou muito, né? Nós somos, assim, eu acho que a gente regula mais ou menos da mesma idade aí. E a gente deu um salto muito grande, né? Um avanço tecnológico muito grande, e a gente tem que saber valorizar isso, né? Aproveitar. Que nem quando que a gente viu os Jetson falando na televisão, hoje a gente está falando aqui na televisão. Quando que a gente viu isso? Quando a gente fala assim, eu sou antes da internet, não quer dizer que eu seja velho. É que foi muito rápido. Bastante. É muito rápido. Foi muito Entende? rápido. Tudo foi muito rápido. Então, usando isso, né? E daqui uns tempos, com a moralidade, com os recursos, nós vamos ter notícias dos amados num telão, num celular. Não vai demorar isso tanto. Aí os médiums. Os médiums vão continuar falando de Jesus, porque a função do médium é falar de Jesus, de Deus, levar a moralidade. O fenômeno está junto, mas a função é outra. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. E assim, se não precisar da gente para receber notícias, e não é só a carta, porque tem uma coisa que chama choque anímico, né, que a gente fala no Espiritismo. O médium incorpora, doa a sua energia de amor para aquele espírito deixa o seu sofrimento e sai aliviado. Isso aí nenhuma televisão vai fazer para nós. Não, isso não. Entende? Assim como um WhatsApp não tira dor de ninguém ainda. Não sei depois, por física. Então, não precisa ser carta. O médium tem outras funções. O próprio passe, né? Sim, transmissão de energias e tudo mais. Então, eu torço muito por isso. Agora, nós que somos seres, entre aspas, tão tecnológicos, né, que gostamos de tudo, né? O meu pai, depois que descobriu o YouTube, ele fala isso. Ele não assiste mais TV. Ele, com 72 anos, ele escolhe o que ele quer ver. Uma pessoa do campo, não tem uma escolaridade alta, mas ele escolhe o que ele quer ver. Ele só vê o que ele gosta. E assim, nós temos que aprender a selecionar o que é que vai fazer diferença na nossa vida, o que é que vai trazer a mudança. A vida continua? Fato, sempre continuou, e a gente sabia até quando não era espírita ou espiritualista. Porque, se nós lemos a Bíblia, em algum grau, se a pessoa foi um terço católico, ela já sabe que a vida continua. Por quê? Porque nós vamos ouvir que Jesus orou no Horto das Oliveiras com Moisés e Elias. Moisés tinha mais de 1000 anos de desencarnado, Elias 350. E por que Jesus escolheu esses dois? Podia ser qualquer espírito, até melhor que esses, né? Porque esses todo mundo sabia que estava desencarnado, era conhecido. Era um profeta. Entende? Então, ninguém voltou para contar. Voltou. Moisés e Elias voltou. E está lá na Bíblia, não inventei isso, não. É a clássica Todo o evangelho de Jesus vai mostrar que a vida continua. Porque ele diz, de onde eu vim, para onde eu vou. Movimento. Ele ressuscita Lázaro, ele diz, Lázaro, volta. Volta da onde? Morto não sai do lugar.
Morto é morto. Volta. Então, entende que lá estava em algum lugar. Né? E conversa com as pessoas. O meu reino não é desse mundo. Que mundo que era? Ele nasceu de uma barriga. Ele não veio numa espaçonave. Então, ele nasceu de um ventre. Então, que mundo é esse que está atrás do ventre e depois da cruz? Porque ele falou para o Dimas, o bom ladrão, se creres em mim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Não só o Cristo, que era santo, ia, mas ia levar o ladrão junto, já perdoado, modificado, transformado. Apesar que não precisava ser ladrão para ser crucificado, o Cristo não era. Né? Ninguém pode dizer que eles eram ladrões, era o nome que foi dado. Mas Cristo também era ladrão ali. As pessoas condenaram ele por isso, por bruxaria, por qualquer coisa. Então, é muito amplo, mas precisa pensar, né? Então, quando a gente vai na sessão, a gente vai ouvir essas coisas. Eu sei que o pessoal fica bravo, né, que eu converso muito. Eu só queria carta. Mas eu quero mais coisas para eles. Você vem comprar um tomate, eu vou te vender um azeite, um pouquinho de sal, vou te vender um azeitona para você fazer um molho bom, que só tomate não tem graça. Amanhã você enjoou do tomate. É o alimento para a alma. Não, sim, é mais amplo do que isso. É mais... Passou um espírito aqui, ó. Todo mundo viu. Mas é isso que eu penso, Drico. É mais do que escrever. É viver. É viver uma experiência de vida eterna, desde já. Você falou do Divaldo, a gente tem aí, né, como um grande baluarte aí do espiritismo e também da psicografia, o grande mestre Chico Xavier, né? Sim. Nós tivemos recentemente lá na casa dele, visitando lá, para fazer nosso trabalho também e sentir, ver como que era o ambiente, a energia, e a gente ficou, assim, maravilhado com a energia do local, do ambiente. A gente era tomado por um sentimento, assim, que a gente acho que nunca teve, né, Mona? A gente nunca passou por isso. Não. E eu senti aquele lugar lá como uma grande fonte de energia positiva, né? Sim. E lá você tem tantas coisas dele que ficou remanescente lá no local, como tem um centro espírita funcionando lá, ajudando as pessoas, como também ainda você tem algumas cartas psicografadas que dá para você ler. Elas ficam lá no museu. Tem uma sala É uma especial sala para especial. E Chico foi, assim, a vanguarda, né, do espiritismo nacional aqui. Sim. E ele tomou tanta pedrada, né, tantas coisas, e resistiu aí bravamente, com televisão, com críticos, com um monte de coisa. Como que você lida com isso? Eu sei que você já falou que você meio que não dá muita atenção para isso, mas sempre tem alguém que fica lá naquela pedra no sapato. Como que você lida com isso, Nilton? Olha, o Chico já deixou tudo pronto para nós, ele apanhou por nós. Porque hoje é chique ser médium, né? Ser espírita. O Chico fez isso por nós. Quem tomou as pedradas nas costas foi ele, né? E outros. E a gente chegou agora. Eu lido assim, se for muito triste, eu choro em casa. Se for muito ruim, eu peço uma mesa radiônica para me arrumar, um reiki. Se for muito, muito ruim, eu chamo a polícia. Não tem o que fazer. Eu acho o seguinte, se a pessoa me agredir e eu entender que ela está me ofendendo, tem advogado para isso. O Stefano ganha dinheiro com isso. Né? É um amor de pessoa. Eu acho que tem limite. Se você não gosta do tema, não entra para comentar negativo. Né? Se você não é algo que você acredita, se você está ali escrevendo, então você acredita, porque está te incomodando. Porque eu não vou entrar, por exemplo, tem lá bastante live da Umbanda, que eu gosto muito. Eu gosto de todos. Eu não vou lá entrar e falar, que bobagem, isso. Nem é minha religião, por que eu tenho que falar alguma coisa? Aí tem os pastores fazendo as lives deles, o trabalho deles, evangelizando, que eu tenho que ir lá falar. Não tenho que falar nada.
Eu não tenho nem que entrar se eu não vou me contribuir. Se eu não acho, se eu não vai ajudar, vai. Mas se eu acho que não vai, eu não tenho que entrar. Se a pessoa entende aqui, nós estamos fazendo um trabalho de perceber o mundo espiritual através de aparelhos. Isso é bobagem. Não entre. Né? Vai no Masterchef. Lá, pelo menos, você mata a fome. Exato. Porque aqui o assunto é esse. Então, como é que eu trato? Eu trato da maneira que couber. Se eu achar que tem que processar, nunca processei, mas estou esperando o primeiro. Né? Depois, eu vou brincar com vocês, depois que virou lei, né, proibido, vira processo e prende, intolerância religiosa e homossexualidade, nunca me xingaram mais. Falei, agora que eu queria. Agora que eu podia ganhar, ninguém xinga. É duro, né? É lucro ser xingado hoje. Danos morais. Então, assim, é uma perca de tempo, esse tipo de coisa. Eu lido assim. Tem coisas que me deixam triste, óbvio. Eu guardo, resolvo em casa. Tem coisas que me deixam muito feliz. Né? Eu não vivi ainda o que o Chico viveu, que ele foi o pioneiro. Né? E a mediunidade dele era muito exposta, né? Porque não tinha internet. Então, você via com os seus olhos. Você ia lá e presenciava. Então, era muito autêntico, cheiro de rosas. Né? Eu sempre vou lá no Chico. Vou no primeiro final, está marcado para mim, o primeiro final de semana de junho, sábado, domingo. Mas a nossa caravana faz o seguinte, eu acordo no Bacelli para assistir as cartas psicografadas. Eu não peço, tá? Mas vou lá ver, porque ele é meu amigo e eu adoro ele. Um médico confiável. Depois nós vamos na casa do Chico, no museu, e às vezes passa no cemitério. Mas espírita vai no cemitério, não tem nada lá. Tem um lugar de tirar uma foto, se eu quero tirar uma foto no túmulo do Chico, eu tiro. Se eu for na França, eu vou tirar do Kardec. Ponto. É um carinho nosso. É um carinho nosso. Depois, né, quando tem a Casa da Prece, a gente vai, está aberto, a gente vai. Depois da tarde, nós vamos para Araxá, no Tadeu. Tadeu é um médium lá que dá um abraço na gente, que cura 3 vidas para trás, 5 para frente. Olha. Legal. Lá tem Araxá, tem uma energia lá, para quem quer medir energia. Você tem uma ideia, eu vou contar uma particularidade. Eu fui para lá uma vez, eu tinha uma tendinite. Imagina que eu sempre tenho, né, no braço, que eu escrevo bastante. E eu estava há 4 meses, muita dor, muita dor. E eles fazem um passe lá que eu só vi lá. É uma massagem, assim, é uma coisa maravilhosa. Parece uma missa o culto, é igualzinho uma missa. É bem assim. E eu entrei lá, eu entrei naquelas energias, aquelas músicas. Quando eu saí, eu não percebi. Mas no outro dia, eu não percebi. Eu fui lembrar que eu tinha dor na terça-feira. Nunca mais tive nada. Eu presenciei isso. E eu não preciso falar isso, se eu não fosse verdade. Então, o Tadeu dá um abraço na gente, que cura, é um hospital lá. Depois a gente vai a outro lugar fantástico, que é Sacramento. Vamos visitar o Evangelho do Lar da Egorina, depois o Colégio Allan Kardec, e às vezes na Fazenda Santa Maria, que é o primeiro centro espírita do Brasil. Então, a gente faz uma via sacra espírita, né? Colhendo essa psicosfera, esse psiquismo dos desbravadores, Eurípides Barçanufo, sentindo essa energia, para que a gente volte para a vida e lembre assim, alguém lutou por mim, sem saber que eu existia. Porque quando a gente resiste ao mal, nós estamos melhorando o futuro de alguém. Quando a gente se mantém honesto, estamos facilitando a vida de alguém. Quando a gente entende de espiritualidade, quando você ensina o seu filho que a vida continua, você está tirando dele a oportunidade de ter dor e desespero quando você for. Se você ama seu filho, você tem que ensinar que a vida é eterna. Porque um dia você vai. E se ele for, ele vai sabendo que ele não acabou. Então, um modo de vida, é a parte filosófica da doutrina essa. Então, não vai para o centro procurar uma carta porque você quer um papel. É só papel.
vai porque você quer mudar a tua vida. E você quer acreditar não só que o teu ente vive, mas que você também viverá. Exatamente. É esse o caminho da carta. O ferreiro Chico, ele recebia 5, 6, 8 cartas. Mas você voltava de lá, abria um centro espírita. Porque ele te imprimia tanta força, tanta bondade, tanto amor, tanta luz, que você pensava, esse é o caminho. Esse é o caminho. Se esse velhinho, fraquinho, tem um sorriso que não tem fim, tem uma paz, um homem que não casou, não tem filho, tem nada. Se ele tem tudo isso, ele é tudo isso sem ter, esse é o caminho. Então, quando a gente busca a sessão, eu sempre penso, busque além da carne. Porque quem buscou, entendeu, está consolado. Não está com os problemas resolvidos, não está sem saudade, mas já identificou o lugar, esse porta-joias, né, que está guardando a coisa mais valiosa da sua vida, que é o mundo espiritual. Se você entender isso, é o suficiente. Porque, assim, se você entende que a vida continua, você vai sentar na tua casa, você tem você, sua esposa, seu filho está no mundo espiritual, vai falar, nós vamos abrir o evangelho, nós vamos criar um ambiente de amor para recebê-lo. É a nossa janta junto, o evangelho no lar. Você vai sentir, eu tenho certeza que vai, porque você vai abrir um campo para o ente querido se aproximar. Agora, se você ficar em casa, eu não acredito, eu não gosto, eu não sei o quê, o teu ente querido não vai te invadir. Ele não pode fazer isso. Ele te respeita porque ele te ama. Enquanto você não pedir o telefone, enquanto você não discar, não vai vir a ligação de lá para cá, meu filho. Ninguém vai atender. Tem que discar para atender. Então, é mais do que isso. Psicografia é uma faculdade mediúnica, entre tantas outras. Parece que ela é mais importante, porque ela é mais evidente, ela lida muito com a dor. Mas o Kardec diz que é a mediunidade que mais pode ser fraudada. É a mais perigosa, porque ela depende essencialmente da moralidade do médium. Então, quem vai procurar, conheça o médium, conheça alguém que conhece o médium, vasculhe as vidas desse médium. Na dúvida, não vá. Na dúvida, não faça. É melhor não ter uma carta do que descobrir que tem uma mentira. Eu tive um casal do Rio de Janeiro que mudou para cá, que receberam algumas cartas que não eram verdadeiras, que a mulher chegou a ter ideias e ações suicidas quando descobriu que não era verdade. Nossa. E tem muitos hoje. Então, assim, é melhor não ter nada do que se expor para sofrer. Esses tempos, um médium, que não é médium, cobrou R$ 2.500 de uma senhora de 83 anos com a carta do filho, que só, claro, ele olhou, só pesquisou, só tinha risco. E ela entrou em contato com a gente para reclamar, porque ela achou que médium era assim, igual sindicato, né? Está todo mundo ligado. A carta não está boa, vou ligar no saque dos médios e vou reclamar. Porque ela não entende, eu tenho que... Médium é médium. E aí nós ficamos sabendo. É muito triste, muito lamentável. Então, quer uma carta? Vá no centro. Não consigo ir? Não peça. Porque se você tiver com dor, que precisa de uma cirurgia, que é gravíssimo, não tem como você mandar um WhatsApp para o médico. Você pode me operar daí? Por que com a psicografia a gente vai fazer isso? Se é algo tão sério, tão verdadeiro. Agora, se você quer, é de longe, tem os WhatsApps da Casa Espírita, tem a rede social, que sempre tem alguém que vai conversar. No Rio Grande do Sul tem um grupo que chama GAMI, que é um grupo de mães, pais enlutados, familiares, que atendem o Brasil inteiro conversando. Então, você tem o WhatsApp da Casa Espírita, se alguém entrar, tenho certeza que nós vamos atender lá. A gente não fala quem é, né, que está lá. Né? Porque se você percebe que é um dos médios, aí é que a carta mesmo, eu peguei. Então, a gente sempre é a Dona Maria que está lá. Mas sempre, são várias pessoas, mas todos são habilitados a te responder.
a te direcionar e a não pegar dados. Se pegar dados, tá errado. Se qualquer médico, gente, pedir inscrições antes, cuidado. Cuidado. Nada antes. Tudo ao vivo. Ah, mas tem alguém que faz, eu amo e confio. Parabéns para você que ama e confia. Se você confia, continue confiando. Mas eu não posso dizer que nesse mundo de internet tão rápido, todas as pessoas estão bem intencionadas, principalmente quando relaciona dinheiro, né? A possibilidade do dinheiro. Eu sou muito cuidadoso, sou enjoado. Ixi, se eu não sou. Quem me conhece sabe. Eu vou deixar também, acho que eu não coloquei o WhatsApp, vou deixar aqui na descrição depois, na hora que terminar. Vou colocar para quem precisar entrar em contato lá com a Casa Espírita, né? Aí fica mais fácil. Sim, dá tudo. O nosso bate-papo passou tão rápido. Acabou? Estamos chegando aí no final, tem muita, né, bate-papo que flui, que é gratificante, né? Você falou muito aí da gente fazer uma reforma íntima, de você participar, né? Chico falava, né, que a religião do futuro é o amor, né? Seria a fraternidade. Acho que é por isso que o nosso canal, né, tem esse nome também, né, Fraternidade, porque ele agrega um pouquinho de cada religião, né, que pratica o bem, que faz o bem, que traz aquele indivíduo daquela zona de conforto para a realidade, mostra para ele que tem muito mais do que enxergar problemas, tem muito mais do que só ver coisas ruins. Você pode ver a vida de uma outra forma, né? São os ensinamentos que produzem os efeitos dentro de nós, que fazem com que a gente dê aquela colorida no mundo, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo seu trabalho, eu já te falei que eu admiro bastante. Não deve ser fácil. Imagino o quanto é difícil para você, para toda a sua equipe, organizar tudo isso, você passar horas lá, porque é um trabalho mecânico, escrevendo, não é fácil, medianizado também, porque isso consome muito da nossa energia também, e que Deus te conceda aí uma vida longa, para que você possa atingir mais e mais pessoas, e sempre que você sentir a vontade de querer conversar ou de querer trazer alguma novidade, nós estamos à disposição, tanto sua quanto da Casa Espírita Gabriel Martins. E eu sempre faço uma última pergunta para todos os convidados que passam por aqui. Se ficou faltando a gente falar alguma coisa, ou se queria trazer algum assunto que a gente não conversou, esse é o momento. Às vezes eu vi também você falando de ajuda também para casa, né? Porque eu sei que vocês têm custo, né? Eu vi, acho que no Instagram, você falando uma coisa assim. Eu sei que tem custo também, não é fácil também as viagens. Você fazer você tem vários lugares, né, do país todo, então é difícil também, né? Então eu queria que você pudesse falar aí pra gente. Assim, o nosso trabalho da Casa Espírita, né? Claro que ele conta com a doação de cesta básica, roupa, alimento, tudo isso a gente faz. Tudo que o Centro Espírita faz, a gente faz. E são várias casas, né? Não é só a Gabriel Martins. Nós participamos com mais 5 ou 6 casas. Então, a gente divide tudo que pode, né? Porque é de Deus e pertence para todo mundo. Então, quando o pessoal esquece de nos ajudar, eu lembro eles com muita tranquilidade. Eu não tenho... Ter consciência tranquila com isso, porque eu sei o que a gente faz. Bem, bem tranquilo. Agora, eu vou resumir rapidinho o seguinte. Quanto tempo devo esperar para pedir uma carta do ente querido? Quando você quiser. O mundo espiritual vai prepará-lo. Quem pode? Qualquer pessoa. Desde que seja familiar, seja parente, íntimo. Pode pedir a carta sem problema nenhum. Quem vai definir o mundo espiritual não somos nós. Então, pode pedir à vontade, que o mundo espiritual vai saber. Nós temos livros que falam todos esses assuntos aqui, os do Gabriel, vai ajudar muita gente a entender. Que precisa entender que a vida continua.
Então, quando a gente vai buscar uma carta para ter notícias da vida que continuou, de quem a gente ama, lê alguma coisa antes, estuda um pouquinho, conversa com alguém, para se proteger. Né? Até para não se frustrar depois, esperar alguma coisa que não vai ter, né? Sei lá. Às vezes parece uma coisa tão fantasiosa, tão mística, tão exagerada, né? Você psicografar. Nossa, recebe carta. Uma vez a pessoa perguntou, você recebe carta dos mortos? Não, porque morto não escreve. Recebo cartas dos vivos que continuam a vida no mundo maior. Então, quem procura, desenvolva a fé e o entendimento e vá, pelo menos, entendendo um pouco de como funciona, né? Como fazer, como pedir. Vai no centro espírita, fale pouco, né? Não fica contando muito, deixa para o ente querido falar. Né? Não fica contando tudo. Porque o que vai acontecer? Se você contar tudo e o ente querido for falar o mesmo assunto, aí você vai pensar assim, mas isso aí eu falei. Ele sabia, então não conta. A gente não precisa disso. E sempre, gente, estuda sobre a vida eterna e faça caridade. Por duas coisas. Se você não acreditar que a vida é eterna e você fez caridade, ela vai te valer porque ela já te deu paz aqui na Terra. Se a vida continua, você recebeu aqui e vai receber do lado de lá também. Então, na dúvida, faça o bem. Que o bem vale agora e valerá depois. Se não tiver depois para sua mente, já valeu agora. Porque o importante é ser feliz, fazendo bem, fazendo coisas boas, produzindo bem. Só não pode desanimar, não deve desesperar, procurar ajuda. Né? Tem uma frase de André Luiz, Espírito, que diz: todo problema que tortura a alma merece cooperação amiga para ser solucionado. Então, estamos abertos para dar essa ajuda quando as pessoas procuram. Eu agradeço o seu trabalho, incentivo. Muito obrigado pelo carinho, pelas pessoas que estão aqui, que depois vão assistir mais, é um tempo longo. Eu sei que nós não estamos, eu não estou aqui, você também não, por quantidade. Estamos aqui para falar aquilo que nós sabemos. Vai chegar onde tem que chegar, vai assistir onde tem que assistir, porque isso fica para sempre. Mas só não pode dizer que nós não avisamos, porque estamos avisando. Estamos deixando aqui muitas informações pertinentes ao trabalho mediúnico que envolve a psicografia. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela energia. Me senti muito bem. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Nilton. Eu sei da sua agenda também, o quanto você é requisitado aí, tem seus afazeres, né? E se disponibilizou grandiosamente de estar aqui com a gente, batendo esse super papo, trazendo essas valiosas informações, né? Sim. Essa vivência sua, que abrilhanta muito mais, compartilhando o seu conhecimento com todos nós. Isso é muito bom, é que nem você falou, essa live vai ficar salva aqui, né? Uhum. E muitas pessoas irão ver e assimilar todo esse conhecimento, com certeza. Então, nosso muito obrigado, sucesso, boa sorte aí. Eu sei que você tem um longo caminho a percorrer aí ainda, e nós precisamos de você sempre também. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Bom, agradecer ao pessoal do chat que esteve aí com a gente, quem se inscreveu no nosso canal, nosso muito obrigado. Lembrar que amanhã nós temos uma live também, nesse mesmo horário. Então, cola aí com a gente às 20 horas, estamos aqui. Beleza, pessoal? Vamos embora, então? Vamos lá. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.